Jovem Pan, mitos e fatos, jp.com.br. E para abrir essas nossas discussões, nós vamos convidar para fazer a abertura do nosso Fórum Mitos e Fatos o governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior. Governador, por favor. Tiago, muito obrigado. Aliás, vou tomar a liberdade de usar esse mesmo microfone aqui, tudo bem? Posso usar? Eu normalmente uso sem fio, mas vou fazer uso aqui do pedestal. Bem, bom dia a todos e a todos que aqui comparecem a mais um Fórum Mitos e Fatos promovido pela Rádio Jovem Pan. Queria começar deixando um abraço ao Carlos Aros, em nome da direção da Rádio Jovem Pan, ao Zé Carlos Pereira, que eu sei que chegou agora há pouco aqui, está conosco, cumprimentar também o Tiago Berrache, o Daniel Lian, Vera Magalhães, que está aqui, que eu tive o prazer de cumprimentar logo na entrada, e também Silvio Navarro, o Marcelo Matos e o Vitor Brown, que vão coordenar os painéis de hoje. Agradecer a presença do nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, que aqui está. O próximo painel, ele e o secretário Henrique Meirelles falarão a vocês. Eu vou citar um pouco sobre o tema que eles vão abordar. Queria cumprimentar também o Marco Vignoli e o Flávio Amari, dois dos nossos secretários, e a Patrícia Ellen, que também terão intervenções hoje aqui, ao lado do Rocieli Soares, na educação. Todos vão fazer parte dos painéis. A Patrícia em desenvolvimento econômico, o Vignoli em desenvolvimento regional, o Flávio Amari em habitação. Deixar um abraço também ao presidente da Sabesp, Benedito Braga, que está aqui conosco, professor Braga, maior especialista em águas do mundo. Vinícius Poit, meu bom e querido amigo, deputado federal, que está aqui nos acompanhando. Kleber Mata, secretário de Comunicação. A todos os demais, sintam-se homenageados também, especialmente as mulheres que aqui estão participando deste encontro. Carlos, a Rádio Jovem Pan, eu já estive aqui várias vezes. Estive como empresário, depois estive como prefeito e agora como governador, participando do Mitos e Fatos aqui da Rádio Jovem Pan, Silvio. E fico muito feliz de verificar como a Rádio Jovem Pan constrói neste programa um debate sólido sobre temas importantes para a economia brasileira, a economia de São Paulo, da capital e do Estado, e também o seu desenvolvimento social. Hoje, um dia especialmente difícil para o Estado de São Paulo, aliás, não só para o Estado de São Paulo, outros estados brasileiros também, a intensidade de chuvas foi afetou bastante o funcionamento de serviços. Ontem, os dois principais aeroportos do país, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto de Congonhas, ficaram fechados para pouso e decolagem, tamanha incidência de chuvas, e assim como o Aeroporto Santos Dumont também ficou fechado. O Rio de Janeiro também sofreu com as chuvas, provavelmente outros estados brasileiros, mas a intensidade dessas chuvas, lamentavelmente, produziu vítimas. Aqui em São Paulo, 3 pessoas faleceram, 2 afogadas, uma vítima de um desabamento, de um desmoronamento, e 2 estão desaparecidas. Eu quero aproveitar para transmitir às famílias dessas pessoas a nossa solidariedade e também esperar que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil possam encontrar os 2 que estão desaparecidos. Eu até vou sair um pouco mais cedo aqui do nosso seminário e vou sobrevoar a região metropolitana da cidade, junto com o Coronel Niacas, que é o secretário da Defesa Civil e da Casa Militar, para acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelas prefeituras dos municípios em torno da capital de São Paulo e da própria capital, e as iniciativas, as medidas que o governo do Estado, através da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão adotando para proteger as pessoas e evitar novas vítimas. O tema das chuvas é recorrente, poderá ser objeto também de discussão e debate aqui. As soluções são investimentos de médio e longo prazo, a propósito. Não é exatamente o tema que eu vou abordar aqui, mas, dado ao fato, é importante deixar isso claro. Porque, senão, daqui a 4 anos, o novo governador de São Paulo vai ter o mesmo problema, o mesmo enfrentamento, a dificuldade imposta por chuvas torrenciais. Nós estamos num país tropical, isso vai ocorrer sempre, lamentavelmente, e a intensidade das chuvas não depende de controle do Estado e nem das pessoas, o controle é da natureza. Então, nós temos que fazer mais investimentos, professor Braga, nos piscinões,
nos polders, nos mini piscinões e na canalização de córregos, e em muitos casos também com apoio da própria Sabesp. Essas são formas de minimizar, não é que isso elimina riscos. Uma construção irregular numa encosta não depende nem de canalização de rio, nem de canalização de córrego e nem de polder ou piscinão. Depende de fiscalização para evitar que se construa em locais de risco. Não pode construir, não pode haver habitação de nenhuma espécie em áreas de risco. E a Defesa Civil dos municípios deve agir de forma rigorosa, evidentemente, se possível, oferecendo uma opção de moradia, porque essas situações são sempre para os mais humildes, os mais pobres, os mais desfavorecidos. É importante que haja uma opção também de habitação para abrigar esses que vivem em encostas, em habitações irregulares e, obviamente, inseguras. E a outra observação que eu fiz agora há pouco, Carlos, na entrevista ao Daniel Lian, é também pedir a colaboração das pessoas para que não deixem lixo na rua e nem joguem lixo nos córregos e rios. Isto contribui, infelizmente, para aumentar os problemas e os riscos, desde sacos de lixo deixados na calçada até móveis, objetos que ficam também jogados nas calçadas e, pior, os que jogam nos rios e nos córregos. A capital de São Paulo e outras cidades também já têm os seus ecopontos, onde você pode solicitar pelo telefone e estes materiais serem recolhidos, sem custo nenhum, custo zero, para a forma adequada de recolhimento e destruição. E o mesmo em relação à coleta do lixo, seja na capital de São Paulo ou em outras cidades do interior. Mas eu quero falar também um pouco sobre o futuro inovador pós-chuvas. Nós aqui no Governo do Estado de São Paulo estabelecemos um programa de desestatização, sobre o qual o Rodrigo Garcia e o Henrique Meirelles falarão mais detidamente a vocês. Isso é muito importante porque o maior desafio para o país e o maior desafio para a cidade de São Paulo para o Estado e a cidade de São Paulo é a geração de empregos. Nós temos no país cerca de 13 milhões de desempregados, aqui no Estado de São Paulo cerca de 5,5 milhões de desempregados. O desafio é como viabilizar empregos, como permitir que essas pessoas que estão desempregadas venham para o mercado de trabalho. E o outro esforço decisivo, e tão importante quanto, evitar novos desempregos. Já temos uma situação difícil, para não dizer dramática. Nós temos que ter competência, gerenciamento e comando na política econômica do Estado de São Paulo para evitar novos desempregos. Sobre isso, repito, tanto o Rodrigo Garcia quanto o Henrique Meirelles falarão a vocês. Mas no programa de desestatização, nós temos mais de 220 projetos desestatizantes, em modelos de PPP, parceria público-privada, de concessões e de privatizações. E o nosso governo, quero deixar claro a todos vocês aqui, não tem medo de privatizar, e vamos privatizar o que for recomendado privatizar. Não temos nenhuma resistência a fazer aquilo que modernamente se faz. E, obviamente, isso se aplica também para as concessões e para as parcerias público-privadas. As rodovias de São Paulo, que ainda não foram concessionadas, as SPs, serão todas elas concessionadas ao setor privado. São Paulo tem 18 das 20 melhores rodovias do país. E por quê? Porque as 18 foram concessionadas já há mais de 30 anos, desde o tempo do Mário Covas, e operam com eficiência, com presteza, boa qualidade de asfalto, boa sinalização. Obviamente, nós temos, elas são pedagiadas. É impossível também estabelecer melhorias sem o compartilhamento e a participação das pessoas. Mas é este perfil e este nível que nós desejamos para as demais estradas no Estado de São Paulo e, com isso, nos permitindo também fazer investimentos em estradas vicinais, que é de responsabilidade do Estado, para o escoamento, sobretudo, da produção do agronegócio em São Paulo. Vale aqui uma menção sobre estradas, mas isso também o Rodrigo vai poder falar melhor para vocês, que a renovação das concessões que vão acontecer este ano, 2020, 2021 e 2022, todas elas prevêem, por nossa iniciativa, a redução do custo dos pedágios. E, por óbvio, não vamos romper contratos, mas poderemos fazer isso
porque os investimentos que serão realizados nas renovações não são os mesmos que foram necessários há 30, 35, 25, 20 anos nas estradas de São Paulo. Portanto, poderemos ter tarifas mais baixas e também a introdução de 2 modelos de tarifa. Isso é uma informação importante, sobretudo para os ouvintes da Rádio Jovem Pan, que nos acompanham aqui e acompanham também pela internet. Vamos ter tarifa ponto a ponto, onde você, ao frequentar uma estrada de 100 quilômetros, utiliza, Flávio Amari, 25 quilômetros, você pagará por 25 quilômetros e não pelos outros 75 quilômetros que você não percorreu. É a forma justa também de tarifar apenas por aquilo que você usa e não por aquilo que você não usa. E a chamada tarifa flexível, que vai permitir em horários fora do pico, depois das 10 horas da noite, antes das 6 horas da manhã, por exemplo, que tenhamos tarifas reduzidas em 50%, permitindo a modulação e o planejamento, sobretudo na área de transportes, de bens e produtos de consumo, para tarifas extremamente reduzidas. Essa será a tarifa flexível. Vamos também promover a privatização completa, a concessão completa da hidrovia Tietê-Paraná e estimular o uso da hidrovia para o transporte de carga, mais eficiente, ecologicamente melhor e com um volume de carga muito superior a que uma caçamba do maior caminhão em venda no país é capaz de transportar. Da mesma maneira, 23 aeroportos regionais serão concedidos ao setor privado. Fizemos um movimento importante, sobre o qual o Rodrigo e Meirelles poderão falar também, da redução do ICMS sobre o combustível de querosene, para irrigar o transporte aéreo no interior do Estado de São Paulo e ter os aeroportos funcionando adequadamente, transportando passageiros, levando e estimulando a indústria do turismo e o transporte de carga também. Lembrando que chips e equipamentos de informática são transportados em aviões e não em containers de navio. O custo unitário é viabilizado num transporte mais rápido e mais eficiente. Com isso, vamos levar emprego, renda e desenvolvimento para o Estado de São Paulo e não ter aeroportos onde nem galinha frequenta, porque não pousa nada. E nós, com isso, vamos viabilizar a concessão dos aeroportos, irrigando a sua utilização, estimulando o turismo e, repito, o desenvolvimento econômico. Também o Porto de São Sebastião será concedido ao setor privado, todo o sistema ferroviário, Ferroanel, os 2 grandes movimentos que faremos nas ferrovias em São Paulo, a chamada intercidades, ligando São Paulo à região metropolitana de Campinas e São Paulo e a região metropolitana de São José dos Campos, portanto, o Vale do Paraíba, serão projetos conduzidos com investimento privado e no nosso governo ainda. Não estamos falando de um futuro remoto, é um futuro mais próximo. E assim vai, nestes programas, incluindo Vera Magalhães, você que está aqui no palco em algum lugar, não estou te enxergando, mas está aqui bem em frente. Inclusive o programa de despoluição do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Primeiro, Pinheiros, está aqui o nosso professor Benedito Braga, maior entendedor, maior especialista em águas do mundo, foi presidente do Conselho Mundial de Águas da ONU, sabe que isso é possível, com o investimento privado e com a cooperação, evidentemente, dos municípios e do governo do Estado de São Paulo. E, na sequência, vamos para a segunda etapa, mais longa e mais difícil, Vinícius, que é a despoluição do Tietê. Isso também será feito através de um programa de investimento privado. Esses são temas que vocês verão em Mitos e Fatos hoje. Lembrando também que todo o desenvolvimento e a conclusão das obras do metrô serão feitas igualmente com investimento privado. Não vamos ter obras paradas, Vera Magalhães, aqui no Estado de São Paulo. O Rodrigo Garcia vai poder falar sobre isso mais detidamente, mas a pior obra é a obra inconclusa, é a obra parada, onde já houve investimento público e parou, não importa qual a circunstância, se foi Lava Jato, se foi porque faliu a construtora, ou houve inépcia por parte do governo, o importante é que daqui para frente possamos ter a conclusão, Meirelles, destas obras, para que elas cumpram o seu papel, sobretudo no transporte público em velocidade e em tarifas módicas, sobretudo, lembrando que atende a população mais humilde e mais carente de São Paulo. E outros exemplos também que serão colocados em prática com a concessão de todos os parques florestais do Estado de São Paulo. Todos, Rubens Serra, sem nenhuma exceção. A começar aqui, Vinícius, do Jardim Zoológico e do Parque Florestal aqui de São Paulo, passando pelo Parque Horto Florestal de Campos do Jordão, um pouco Minha Terra,
onde eu frequentei desde pequeno, também será concedido ao setor privado, seguindo o mesmo modelo que no Parque Nacional do Iguaçu, Marcos Vignoli, vem funcionando muito bem há muitos anos e, mais recentemente, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cadê o Mário, meu conselheiro aqui da SS Mata Atlântica, que sabe bem disso. São dois modelos exemplares de administração privada de parques e que funcionam sem recurso público e por boa administração privada, tanto em Foz do Iguaçu quanto no Parque Nacional da Tijuca e, mais recentemente, em Fernando de Noronha. Vamos seguir este mesmo modelo. E finalizo falando sobre desburocratização. Nosso governo é um governo ágil, um governo que toma como referência a agilidade e a qualidade na prestação de serviços. Kleber, Mata, nós temos como referência o Poupa Tempo. Poupa Tempo é um programa do Estado de São Paulo, bem sucedido. Começou lá com o governador Mário Covas, evoluiu com o José Serra, com o Geraldo Alckmin, que me antecederam, e é um programa de alta eficiência. E é um programa público. Aliás, eu quero fazer até um teste aqui. Quem já utilizou o Poupa Tempo aqui nesta sala, por favor, levante o braço. 95%, mais ou menos, por estimativa. Quem foi mal atendido, levante o braço, por favor. Não há. E é um programa público, é um serviço público. Ora, se um serviço público funciona bem e ele é do Estado, ele tem que ser a referência para os outros serviços públicos. Os servidores são os mesmos, são servidores, eles e elas, homens, mulheres, jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade, que prestam bons serviços. Então, gradualmente, este será, Silvio, o padrão de serviços que nós desejamos para toda a área pública no Estado de São Paulo. Padrão Poupa Tempo. E é este o padrão, Patrícia Ellen, que você e os demais secretários deverão colocar nas ações e nas funções, Rocieli, área de educação, assim como saúde, demais setores, habitação inclusive, Flávio Amari. Este é o padrão que nós temos que adotar. Eficiência, cumprimento de prazo, capacidade de atendimento adequada e também o sorriso, a amabilidade. Você pode ser prestativo, ser rápido e ser amável, exatamente como acontece no Poupa Tempo. Eram essas as informações iniciais que eu tinha a oferecer a vocês, renovando os cumprimentos à Rádio Jovem Pan, ao Tutinha, ao Marcelo Carvalho e a todos que ajudaram na organização deste evento. Vocês terão aqui debates importantes em 4 painéis que virão pela frente. Peço apenas a compreensão de vocês, porque eu saio daqui para pegar um voo, repito, ao lado do secretário da Defesa Civil, para olhar de perto os danos que, infelizmente, as chuvas dessa noite, da última noite dessa madrugada, impuseram aqui ao Estado de São Paulo e, repito, sobretudo as pessoas que vivem nas áreas periféricas e mais vulneráveis. E finalizo, Carlos, deixando também uma mensagem de otimismo. Entre otimismo e pessimismo, o preço é igual, o custo é exatamente o mesmo. Eu prefiro ser otimista, sempre acreditar do que desacreditar. Vinícius, eu espero que o Brasil, neste governo, no governo Bolsonaro, possa ser um país bem-sucedido. E como presidente, como governador do Estado de São Paulo, e alguém que vai votar no novo presidente do PSDB, Vera Magalhães... A Vera já estava ali. O novo presidente do PSDB, Bruno Araújo, apoiar as boas iniciativas do governo Bolsonaro. Silvio Navarro, você também, já segura a onda aí. Porque as boas iniciativas devem ser apoiadas. Nós não temos alinhamento, isso é uma última, um pouco de política aqui, como gosta a Vera e o Silvio e outros. Nós não temos alinhamento, o PSDB não vai ter alinhamento automático com o governo Bolsonaro, mas vamos apoiar todas as iniciativas que forem feitas para ajudar e beneficiar a população brasileira e defender e proteger o Brasil. Inclusive, e aliás, começando pela reforma da Previdência. A nossa posição é claríssima, Alexandre Baldi, em relação a isso, e a nossa bancada no plano federal, tanto no Senado quanto na Câmara, sabe que essa é a posição do governador de São Paulo, sabe que essa é a posição daquele que, sendo eleito, evidentemente, em maio, ocupará a presidência do PSDB, que nós somos e jogamos a favor do Brasil. E, para ser a favor do Brasil, nós temos que apoiar a reforma da Previdência. Não sei se em algum momento aqui
Carlos e Zé Carlos Pereira, o tema da Previdência vai ser ou não colocado aqui. Se for, é importante, porque ele afeta a vida de todos os brasileiros, sobretudo no estado economicamente mais ativo do país, como é o estado de São Paulo. E a nossa posição é a posição a favor da reforma da Previdência, que ela possa ser votada e concluída até o início do mês de julho. Essa é uma visão otimista, eu sei e reconheço, mas é uma visão também positivista, de alguém que acredita no Brasil e que joga pelo melhor e não pelo pior. O melhor para o Brasil é que este governo dê certo, e para os brasileiros também. Muito obrigado, um bom dia a todos. Até logo. Obrigado.